certo? Aqui é o Guilherme falando com vocês. E hoje é a primeira aula da playlist de aulas aqui de hardware no canal, né? Primeira playlist aqui no canal. E para essa primeira aula aqui da playlist, né? De aulas de hardware, a gente vai começar com o componente principal, né? Que é a placa-mãe, né? A placa base, né? A placa que faz tudo no computador. E essa é a placa-mãe, certo? Não tem muito segredo, é uma placa mesmo. E ela é uma mãe, né? Como se fosse cuidar de todos os componentes. E uma mãe também cuida de tudo, né? Então por isso que se chama placa-mãe. Então, mas aí continuando o vídeo, hoje eu vim para ensinar sobre a placa-mãe, quais são os conectores, é, onde coloca as peças, os sockets, é, que modelo comprar também é muito importante. Eu vou te ensinar hoje aqui na placa mãe, aqui na aula de placa mãe, certo? Então, a placa mãe, conceito dela, né? Ele é considerado, né, um dos circuitos eletrônicos mais importantes existentes dentro de um computador. Como eu disse, ele é basicamente o principal, né? Não, basicamente não, ele é o principal, né? E a placa-mãe, ela concentra a parte física, a lógica e eletronicamente todos os periféricos existentes em um PC para que eles possam se comunicar entre si. Então, a placa-mãe ela conecta a memória RAM com o processador. Como? Com memória cache. Memória cache ou memória cache, ela conecta ela faz a conexão entre a memória RAM e o processador. Como? Primeiro, memória RAM, o, o processador vai enviar para o chipset para enviar para a memória RAM. E assim vai indo. Memória RAM para o chipset e depois para o processador. Isso eu vou ensinar na aula de processador, tá bom, gente? Sigam aqui que vocês vão saber. Então, vocês, quando eu lançar a aula de processador, vocês podem estar acessando aí a aula de processador tranquilamente aqui na playlist, beleza? Mas vamos continuar aqui pelo conceito. A parte lógica, física, eletronicamente todos os periféricos para que eles possam se comunicar entre si. Esse circuito apresenta alguns padrões de comunicação e conexão que deverão trabalhar de forma harmônica, ou seja, todas as peças devem trabalhar de forma harmônica ou de forma junta, né? Ou de forma junta, amigável não, de forma junta, né? De forma todo mundo trabalhar ao mesmo tempo. Então, se não ocorrer isso, pode ser erro na peça, raramente pode ser erro na placa-mãe. Muito raro, tá, gente? Muito raro. Se todas as peças estiverem funcionando, estiverem conectadas na placa-mãe, não é a placa-mãe, é a peça. Beleza? Então a gente já cortou já fora essa parte do conceito da placa-mãe, né? Que é basicamente uma coisa fácil, né? Não tem muito o que saber. Então aqui a gente vai pro conector ATX, né? Não, o socket ou socket é o socket e o conector PWR de 24 pinos, que seria o conector PWR 24 pinos. Então eu vou ensinar aqui para vocês. Primeiro o socket, né? Socket PWR 24 pinos. 24 pinos. Então esse daqui é o socket 24 pinos, né? E é onde você vai conectar esse cabo aqui, né? Esse cabo aqui que tem vários fios que são da onde? Da fonte de alimentação. Esse conector aqui, esse maior de 24 pinos, vem da fonte de alimentação para energizar a placa-mãe. Então, o socket PWR de 24 pinos é a conexão mais atual existente até o momento, né? Então, eles ainda não
inventaram um conector mais moderno do que esse. E ele permite a inserção do conector Molex de 24 pinos para energizar a placa-mãe, né? E o conector Molex é esse daqui, né? É esse cabo aqui, né? Esse cabo aqui, um monte de fio. É o conector Molex, né? Tá? É o conector Molex para vocês. E o que seria um soquete, né? Muita gente não sabe o que é um soquete, mas é isso, basicamente é isso daqui, tá, gente? Não tem muito o que falar disso daqui, mas eu tenho uma parte resumida sobre ele. Corresponde à base fixa, que receberá a conexão de qualquer dispositivo que apresente o mesmo formato e contorno de encaixe. Então essa parte aqui é onde está a parte soldada, né? A parte já feita já na placa-mãe, onde você vai conectar o conector, que eu nem preciso citar aqui o conector, né? Mas eu vou citar o que ele faz. Então, esse conector, ele permite a integração eletromecânica da fonte de alimentação, ou seja, ele traz energia da fonte de alimentação para a placa-mãe. E a placa-mãe e os periféricos conectados direto ou indiretamente a esse circuito, elas podem ser energizadas, né? Então, tipo assim, se você está usando um suporte de SSD ou HD fora do computador, ele também energiza. Então, esse conector aqui, ele energiza todos os componentes, né? Até mesmo o gabinete e as fontes USB, né? Onde é o soquete do USB, né? Vamos dizer assim. E temos também outro conector, né? Um conector ATX, né? Um conector ATX 12. Para quem não sabe, esse conector ATX12 é o conector onde você conecta, é o conector onde você energiza o processador, onde você dá energia para o processador ligar, né, e ligar a máquina. Então, o soquete ATX12 ele possui 4 terminais de conexão, né? Aqui, ó. 4 terminais de conexão. É esse daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Algumas placas-mães, às vezes, vem com 8, né? Ou 6. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas é basicamente isso daqui, né? E ele serve para energizar exclusivamente o processador para que possa ser alimentado com a potência necessária exigida por ele. Então, esse conector ATX12, ele só serve só para passar energia, como de 24 pinos, né? Então, ele também energiza o processador. Ele não energiza a placa-mãe, mas ele energiza o processador, né? Então, vamos para a parte de SATA, né? O conector... Eu escrevi conectar. Conector SATA. Conector SATA. Não, conector não. Falei errado, gente. Pera aí. Então, aqui no soquete SATA, né? Eu achei uma imagem aqui que são esses soquetes, né? Basicamente, são soquetes onde você conecta um cabo que energiza e conecta o SSD ou o HD na placa-mãe, né? Para reconhecer, para a placa-mãe reconhecer o SSD ou HD que tem no seu PC, né? Então, é isso, né? Então, essa conexão ela permite a instalação de um SSD e essa interface apresenta uma transmissão em série e possui um guia interno em formato de L, né? Para evitar a conexão inversa. Por isso que ele tem esse L aqui, ó. Para você evitar essa conexão inversa. E o protocolo assistente permite a contabilidade na transmissão de dados. Então, ele também, além de conectar o SSD ou HD na placa-mãe para a placa-mãe reconhecer, ele também permite a transmissão de dados, né? Então, ele permite que
o HD transfere alguma coisa pro pendrive ou então pra memória RAM, né? Então, o protocolo SATA, o que seria o protocolo SATA, né? O protocolo SATA, peraí, gente. Protocolo SATA. Ó, pra quem quiser tá escrevendo aí no canal do Gamerlístico, pode estar se inscrevendo aqui, que o nome é Gamerlístico Oficial. Cliquei aqui sem querer. Mas aqui tá o SATA, né? O socket SATA ou socket SATA, né? Como vocês quiserem chamar. Então, o que é o protocolo, né? O que ele faz? O conceito dele, basicamente, né? É um padrão de comunicação que determina as regras que organizam a sincronização de transmissão de dados entre dois sistemas computacionais e o volume de dados e informações que trafegam pelo barramento, ou seja, controla e possibilita a transmissão de dados entre duas partes. Então, é o que eu tinha falado, né? O protocolo SATA, ele tem três tipos de SATAs, né? Ele tem três tipos de SATAs atualmente. O SATA 1, SATA 2, SATA 3, né? Vocês estão vendo aqui, ó, que tem um SATA, vocês vão achar estranho. SATA 1, SATA 2, SATA 3, SATA 4. Se eu falei que tem SATA 3 só. Mas eu não estou me referindo ao soquete. Esses são quantos soquetes tem, né? Então tem o SATA 1, que é um soquete SATA, o soquete 2, soquete 3, soquete 4 e assim por diante. Mas o protocolo SATA já é a configuração, né? Ou então a velocidade da transmissão e dados e informações, a transmissão de dados e informações, né? Para placa-mãe, para memória RAM, processador que vai processar tudo isso. Então, temos três protocolos atualmente, né? Aqui em todos, NVMe, em todos os processadores. Esse daqui, ó, todos os processadores, tem HD também. Então, esses três protocolos estão em todos, né? Deixa eu tentar achar aqui de novo onde eu tá aqui, ó. Então, o SATA 1, que é o protocolo SATA 1, né? Não o nome do soquete. A taxa de transmissão dele é de 1.5 gigabytes por segundo, né? Gigabytes é como se fosse 1000, né? Não, 1000 não. Como se fosse 1 milhão. Como se fosse 1 milhão. Então, 1.5 gigabytes por segundo, né? Então transfere 1,5 milhão de dados e informações por segundo. Já transferiu 1,5 milhão, 2, 3 milhões. Então ele vai em 24 horas, né? Enquanto você está usando o seu PC, né? E a velocidade de transmissão dele também é 1.5 GHz, né? Já é gigahertz. Ou seja, essa daí já é a velocidade de transmissão, que é agora que ele está enviando, né? A velocidade de transmissão que ele envia é de 1,5 milhão de gigahertz, né? Então essa é a velocidade que ele envia, né? Já o SATA 2 é o dobro, né? 3 gigabytes por segundo, né? A taxa de transmissão. E a velocidade de transmissão, 3 GHz. E o SATA 3, 6 gigabytes por segundo, 6 GHz. A velocidade de transmissão, né, gente? Então é muito veloz o SATA 3, né? Eu aconselho vocês também comprar uma placa-mãe SATA 3, tá? Porque isso vai melhorar também o desempenho aí para quem quer jogos ou trabalho pesado, né? Assim, trabalho que precisa mesmo de um PC legal. Então, tem mais uma coisa. O slot de expansão PCI, né? O slot de expansão PCI. O que seria esse slot de expansão PCI?
Slot de expansão PCI seria esse daqui, ó. Deixa eu mostrar um mais ilustrativo. Slot de pega expansão PCI. Aqui, gente, é isso aqui. Isso daí é o que muita gente chama de PCI Express. PCI Express. Ai, meu Deus, tô cagando. Tá meio ruim, gente. Ai. PCI Express é uma forma mais rápida de envio de vídeo. Já dei uma dica, né? Já sabe o que é? Onde coloca a placa de vídeo, né, gente? A placa de vídeo. É onde você coloca a placa de vídeo. Onde você conecta ali a placa de vídeo, onde você conecta. PC Express 3.0, o que seria esse Express 3.0 se eu só falei PCI? Express 3.0 é uma forma mais rápida de enviar informação pela placa de vídeo. Ou seja, a placa de vídeo tem que ser PCI Express 3.0, entendeu? Porque senão ela não vai fornecer a mesma velocidade de transmissão de informações e dados que a placa-mãe quer, né? Então, aqui temos 3 modos, né? Aqui, ó. Então, temos a forma PCI, que é essa parte aqui, né? PCI. PCI Express 16, o que seria? 16 entradas, tá vendo aqui, ó? Ela é até maior que essa, porque são 16 caminhos, né? São 16 caminhos da placa de vídeo. E o PCI Express 1 e o 2 e o PCI Express 1. PCI Express é onde você conecta... Eu falei errado, tá, gente? Me desculpe, PCI Express não é para conectar a placa de vídeo, me desculpe. PCI Express é para você conectar placa de áudio, tá? Placa de áudio. Placa de áudio e som. Não, placa de áudio e som. E é onde você conecta aqui, né? A de som, aqui ó, vou mostrar aqui pra vocês. Placa de áudio. Eita, áudio. Placa de áudio. Placa de áudio. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Aqui. Ó. Isso é uma placa de áudio. Tá vendo aqui? Isso é uma placa de áudio, tá, gente? É por isso que tem, ó, tá vendo aqui? Ó, placa de som de áudio PC Express, tá vendo aqui? 5 ponto, não sei tantos. Então, ó, a mesma entrada, PCI 3.0 Express, tá, gente? Então, dá na mesma. Aí, a forma de pensar, né? Porque é isso. Então, PC Express 3.0 é para áudio. Eu até me surpreendi aqui porque eu achei que era para placa de vídeo, né, gente? Mas não, placa de vídeo é PCI, tá? Mas continuando, o slot de expansão PCI permite instalar placa de som, vídeo e rede. Que são essas partes aí que vocês estão vendo. Placa de som, vídeo e rede, tá? Controle é realizado por um circuito dedicado na placa-mãe. Geralmente se apresenta na cor branca, tá? Então, os sockets pode ser que se apresente na cor branca, é a maioria das placas-mãe. Características de trabalho 33 MHz, multiplicado por 4 de transferência, ou 4 bytes, dá 132 metabytes. Não, pera aí, 132. Ixi, buguei aqui. 132 megatransfers por segundo, tá? Então ele transfere 132 megatransfers, ou seja, 132 mil megatransfers, né? 132 mil transfers por segundo, ou seja, 132 mil informações por segundo. Já foi uma boa parte, já deu uma aliviada nessa parte da placa-mãe, né? Vocês já estão entendendo um pouco mais.
Tô começando a entender, mas eu achei que ficou meio vazio assim. Será que vocês querem mais explicação? PC Express, novamente falando, pode ser uma forma de conexão áudio, som e vídeo, né? Placa de vídeo. PCI também. Esses slots que estão vendo aí na tela, esses pretos, são para conexão de placa de vídeo, som e RID. Certo? Ficou claro agora? Mas tome cuidado ao comprar placa de vídeo. Não compre placa de vídeo PC Express 3.0. Coloca assim, placa de vídeo. Se você já tem uma placa-mãe e um processador, você vê qual é o númerozinho do PCI. Tanto faz se for Express ou PCI mesmo. Se for 2.0, 1.0, 3.0, pesquisa assim, placa de vídeo tal, 3.0 ou 2.0 ou 1.0, tá? Que seja. Aí você já vai achar com certeza a sua placa de vídeo. Você já pode estar comprando aí de acordo com o seu bolso. Vamos para a próxima então. Próxima aula, né? Slot de expansão PC Express. Eu tava falando dele aqui agora e já foi para cá. Então vamos lá, vamos ter uma prova mais concreta disso. O slot mais atual existente, né? Então é o slot mais atual existente. É o PC Express 3.0. Suporta placa de vídeo, som e rede, a mesma coisa que o PCI. As velocidades podem ser de velocidade 1 a 8, né? Para placas de som ou rede. Então, ele aumenta a velocidade para placa de som ou rede. Para placas de vídeo, as velocidades podem ser de 16 a 16 ou 32 a velocidade. Olha que potência. E no modo 32 pode haver uma transferência de até 8 megatransfers por segundo, né, gente? Que cada X ele equivale à transmissão de 250 megatransfers por segundo por lane, né? Então, o que seria esse X? Eu acabei de falar que as velocidades podem ser de 1 a 8x. Então, eles estão escritos aqui como x1 a x8. E as das placas de vídeo, as velocidades podem ser de x16 ou x32. Esse x, a cada x, gente, pensaram, cada x, 250 mil megatransfers. Já pensaram? Meu Deus, é muita informação para PC Express. PC Express 1, X1, transfere 250 megatransfers. PC Express X4, 250 megatransfers vezes 4 lanes, 1 gigatransfers, né? PC Express X8, 250 megatransfers vezes 8 lanes, que dá 2 gigas transfers. E vai pra frente, né? Até o 32 vai dar 8 gigabytes de transfers, né? Por segundo, tá, gente? Isso não é por segundo. Então o PC Express é muito rápido, tá? Então vocês têm que ver se a sua placa-mãe tem PC Express 3.0. Se tiver, sua placa de vídeo, placa de som, placa de rede vai ser de acordo com esses números que eu coloquei aqui, tá? Então aí na imagem vai aparecer aí o slot de expansão PC Express. Vocês vão poder ver as velocidades de cada PC Express: X1, X4, X8, X16, X32, tá? Então vocês podem estar vendo. E eu também vou colocar da PCI, só o slot PCI, para vocês verem também. Vamos para a próxima. Logística de dados. Deixa eu ver quanto que falta aqui. Meu Deus, falta bastante, hein, gente. Logística de dados. Daqui vai dar mais ou menos uma hora. Deu uns 24 minutos.
Esse daqui vai ser fácil. A logística de dados corresponde à transmissão de conteúdo enviado de um ponto ao outro, de um computador a outro. Essa logística tem relação direta com a frequência associada à quantidade de bits deslocados. A logística de dados é encontrada tanto no aspecto interno quanto no externo de um computador, ou seja, na troca de dados entre periféricos, memória RAM, HD, processador, pocket rede, na troca de dados entre estações de trabalho e uma rede de computadores, ou seja, aqui está explicando que você pode estar enviando e recebendo coisa online, né? Pelo e-mail, pelo WhatsApp. Ou então você pode tirar um HD, colocar no outro computador, tirar o HD do outro computador e colocar no seu para abrir aquele arquivo que estava. Mas eu aconselho você enviar pelo Gmail mesmo, tá? Conceito de frequência. Agora eu vou explicar o que quer dizer mega, o hertz e o barra S, né? Que eu já falei que é um equivalente a um segundo. Então, a frequência, né? A frequência, vocês sabem o que é frequência, né? É a frequência, não tem muito o que falar dela, é uma frequência, né? Uma coisa contínua. É composta por uma sequência de pulsos, são pulsos elétricos, tá? Gerados no intervalo de tempo de um segundo. Então, temos aqui no quadro, 200 MHz, que eu vou estar colocando a foto aí para vocês verem. 200 MHz aí. Então, agora vai cortar meu som aqui, porque eu vou colocar a imagem. Mas aí vocês já vão continuar aí. Eu vou colocar a imagem e eu já volto. Então, o mega, ele é sufixo de milhão, né? Então, é milhão. Não é mil, é milhão. Falei errado, tá? É sufixo de milhão. Hertz representa um pulso elétrico. A unidade de medida é o hertz. Ou seja, se for, por exemplo, 200 MHz, 200 milhões de pulsos elétricos por segundo, né? Que é o barra S, que é o intervalo de tempo por padrão de um segundo. Foram que o máximo dos técnicos conseguiram fazer, né? Que fazem a placa-mãe. Mas é muito rápido, gente. Um segundo, pronto. Já mandou já. 250 mega transfers por segundo. Então, muita coisa por segundo. Então, passando para a parte do barramento. Vamos para a parte do barramento? Vamos. Parte do barramento aqui do placa-mãe, né? Placa-mãe. Parte do barramento. O que vocês acham que é? Essa parte do barramento da placa-mãe, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aí. Tá perfeita essa foto aqui. Eu acho que eu vou pegar melhor aqui. Não, essa daqui tá feia. Aqui, aí, ó. Não. Acho que essa daqui tava melhor. Aqui. Então, aqui, né? Vamos supor que aqui é uma placa-mãe, né? Placa-mãe. Você comprou sua placa-mãe. Ficou feliz. Aqui, ó. Você comprou sua placa-mãe, ficou feliz. Atrás da sua placa-mãe tem isso aqui. Não, peraí, tem isso aqui não. Tem isso aqui não. Tem isso aqui, ó. Aqui, tem isso aqui. São caminhos, né? São caminhos. São caminhos da sua placa-mãe. Mas o que são esses caminhos? O que são esses caminhos, Guilherme? Eu não sei o que é isso. Caminho. Caminho é onde você anda, não é? Não. Caminho. Esses caminhos se chamam barramento. Eles têm nome, né? E eles são um conjunto de trilhas dispostas paralelamente, né? Então eles são dispostas paralelamente, com a finalidade de transmitir dados e informações na placa-mãe. Por exemplo, um barramento pode ser responsável por interligar o processador à memória RAM. Gente, é muita coisa, né? Como essa placa-mãe trabalha. Esses barramentos, esses caminhos que vocês estão vendo aí na tela, são aonde, deixa eu ver, aonde interliga as peças, né? Onde interliga as peças. Por exemplo, você conectou um processador, uma memória RAM, placa de vídeo, placa de rede, placa de som, fica bem da hora seu PC, né?
Aí você pensa assim, mas o que vai conectar tudo isso, né? É a placa-mãe mesmo? Ela não tem nenhum cabo, é só fonte de alimentação, é fonte de alimentação nem é não é o componente que faz transmite dados, informações, mas barra. Então, por exemplo, você colocar um processador, memória RAM, tudo que você deseja na sua placa-mãe. Aí, o que interliga essas peças são os barramentos, tá, gente? São esses caminhos aí, né? São esses caminhos. Então, eu vou usar o exemplo que eu tinha usado aqui atrás. É como se fosse a gente andando num caminho, né? A gente tá andando lá na estrada, mas aí tem muitas estradas, né? Tem muitas estradas. Só que aí vem um amigo seu e fala assim: "Ah, eu sei onde você tem que ir. Você tem que ir pra lá, depois ir pra lá e interligar todos eles para encontrar só um lugar onde você quer ir." Entendeu? Então você vai para cá, depois você vai para lá, perguntando, perguntando até você achar onde você vai. Então, a placa-mãe e o barramento são basicamente isso. Placa-mãe é como se fosse esse amigo, e o barramento é como se fosse, pense como se fosse os dados, as informações e o endereço, né? O endereço de todas as peças, né? De todas as informações. A placa-mãe fala assim, ó, você tem que passar ali, 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 em coisas de milissegundos, né? Ali, 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 nem milissegundos. E ali, 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 ali. Pronto. Você tem que fazer isso daí continuamente, 24 horas, todos os dias. Então, o barramento vai falar assim, tá bom, vou fazer isso. Então, pense que agora é você andando. Você é esse barramento. Aí você tá andando, caminho, 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 vai andando, perguntando onde que é aquele lugar, onde que é a cidade. E você chega. Então, é a mesma coisa com barramento, né? Então ele tem vários caminhos onde interligam as peças, né? Onde você conecta uma peça a outra, né? Uma peça ou o processador, a memória RAM, o processador, a placa de vídeo, o processador, a placa-mãe. Então, onde conecta tudo, né? E esses barramentos eles transferem dados, informações e endereço, ok? Preciso esperar um pouco. Pera aí que eu vou beber uma água aqui, tá bom? Já volto. Então vamos para a parte aqui agora de taxa de transmissão e a taxa de transferência, né? Taxa de transmissão, ela ocorre em um barramento na placa-mãe e corresponde ao volume de dados transmitidos de um ponto ao outro, né? E tem relação direta com a logística de informação. Então isso que é taxa de transmissão, né? Então ele é um barramento, né? Ela ocorre em um barramento que corresponde ao volume de dados transmitidos de um ponto ao outro, né? Então isso que é taxa de transmissão. Taxa de transferência corresponde ao volume de dados que se armazenam no destino, por exemplo, na memória RAM. Então a taxa de transferência se armazena dentro da memória RAM, né? Então isso que é taxa de transferência. A representação de um dado é só você pegar 64 bits, dividir por 8, que vai dar 8 bits, 8 bytes, 8 bits, que vai dar um dado, né? Temos aqui um exemplo, né? Um exemplo aqui, que vamos supor que a sua frequência é de 1000 Hz, 1000 MHz. Com a taxa de transferência 100 MHz vezes 100 MHz, 100 MHz vezes 8, que é a taxa de transferência, 8 bytes, que é um dado, dá 800 megatransfers, né, por segundo. Nós vimos que mega é sufixo de milhão, transfers é de transferência, então 800 milhões de transferência por segundo. Frequência vezes taxa de transmissão da taxa de transferência, né? Então a frequência vezes a taxa de transmissão dá a taxa de transferência. Então agora vamos para uma parte importante aqui da placa-mãe. Cristal oscilador e gerador de clock. O
Que é isso? Cristal oscilador gerador de clock. Só conheço as partes legais, mas daqui é muito importante, tá? Cristal oscilador e o gerador de clock geram frequências na placa-mãe. Então são elas que geram as frequências ou os pulsos elétricos na placa-mãe. E o cristal oscilador gera uma frequência de ressonância de 14,3 MHz. Então é como se ele fizesse uma ressonância na placa-mãe, né? Que ele gera uma frequência como se fosse uma ressonância na placa-mãe, né? O cristal oscilador. Já o gerador de clock sintetiza a partir da frequência de 14,3 MHz diversas outras frequências em toda a placa-mãe. Então ele também sintetiza, né? A partir de 14,3 MHz, ele sintetiza outras frequências toda a placa-mãe, né? Então ele faz outras frequências também em gerador de clock. Vou deixar aí na tela aí o gerador de clock e o cristal oscilador. Então vamos agora para a parte de slot de memória, né? A parte esperada, né? A memória RAM. Essa é a parte legal. Memória RAM. Slot. Aqui, né? Aqui, ó. Slot é isso. É isso aqui. É o soquete, né? O soquete da memória RAM. Tem muito o que falar. Esse daqui é o soquete da memória RAM. Então temos 4 tipos de slots por enquanto, né? Aqui na nossa tecnologia aqui de hoje em dia. Temos o primeiro slot, que é o DDR, ou muitas pessoas conhecem por DDR1. Que ela tem 184 vias e 2.5 volts, né? Cada desse, né? O slot DDR2, que possui 240 vias e 1.8 volts. Slot de memória DDR3, 240 vias, 1.5 volts. Slot de memória DDR4, que possui 288 vias e 1.2 volts. E o mais atual e recente, slot de memória DDR5, né? 288 vias e 1.1 volts. Então ele consome menos energia e tem mais vias, né? Que incrível isso. Não tem muito o que falar da memória RAM, né? Aqui da memória RAM eu vou ainda falar em outra aula aqui da parte de aulas de hardware, tá? Então vamos para a parte de chipset, né? Que algumas pessoas acham que chipset nem conhecem, né? Às vezes o chipset. Chipset, como eu falei pra vocês aí no vídeo, agora no vídeo, só voltar um pouquinho atrás vocês já vão saber. Chipset é esse carinha aqui, parece um processador, né? Isso aqui. Mas não é, tá? Chipset, ele é um conjunto de circuitos de apoio. O que quer dizer circuito de apoio, né? Circuito de apoio quer dizer uma coisa que apoia, né? Um circuito de apoio, aquela pessoa que ajuda mesmo. É um circuito. Circuito é uma peça, né? Uma peça, um produto, objeto de apoio, certo? Mas lógico que ele não vai apoiar aquela coisa, né? Nesse caso é a placa-mãe. Então ele é o circuito de apoio da placa-mãe. Ele não vai apoiar a placa-mãe, né? Óbvio. Mas ele está querendo dizer no software, né? Na ajuda software, dentro do PC, dentro da configuração. Então ele ajuda nessa comunicação entre processador e memória RAM, SSD e processador, SSD e memória RAM, SSD e pendrive. Ele ajuda entre a comunicação, né? Então isso que é um chipset. E ele gerencia o fluxo de dados entre todos os circuitos, né? Então ele consegue tudo, as comunicações vai para ele, né? Então temos as comunicações do PCI, o slot de PCI Express X1, portos USB, codec, que é o áudio, né? O áudio, o PI, a rede, disco rígido, SSD, HD, e também a porta de saída, porta SATA, porta serial, porta paralela, né?
a bateria de lítio, BIOS, Super e o Super I/O, né? Que é onde liga o computador e desliga. Então esse carinha aqui ele pode ser pequeno, mas o negocinho é potente, né? Como se fosse um processador, né? Não quero confundir a cabeça de vocês. O formato deles é como se fosse um processador, mas a potência dele não é um processador, tá? Ele de apoio para a placa-mãe. Aqui esse vídeo aqui da aula vai ser já 40 segundos, 40 segundos não, 40 minutos. Espero que vocês assistam até o final, tá, gente? Se vocês quiserem pular 10 segundos porque tá chato, pode pular, tá? Mas eu vou ficar feliz se vocês não pularem. Então vamos à parte de bateria de lítio, né? A bateria de lítio é um tipo de pastilha, né? Vamos pensar na pastilha, sei lá, alguma pastilha aí. Você comprou uma bala, uma pastilha, formato de bala. Aí, uma bala, formato de pastilha. É aquele já achatadinho que parece uma bala. Essa bateria de lítio é como se fosse esse formato de pastilha, modelo CR2032. Então ela mantém energizadas as configurações de setup do PC, enquanto estiver desligado, mantendo a integridade da configuração. Então, aqui ó, bateria de lítio CR. Ai caramba, CR2032. Aqui ó. Bateria de lítio CR2032. Eles vêm nesses embalagens que parece remédio, mas não é, tá? E o que ele faz? Ele mantém a BIOS, né? A BIOS é configurada enquanto o computador está desligado. O que é a BIOS? A BIOS é um setup, né? O setup onde você identifica o SSD, o HD e coloca o Windows 10, isso que é a BIOS. Então ele vai iniciar pelo SSD. Eu vou falar isso na aula de bateria de lítio e SSD. Então basicamente a bateria de lítio é isso, né? Ela mantém energizada, mantém as configurações do setup enquanto o PC estiver desligado. Vamos para a parte do socket para processador. A gente ainda não falou sobre isso, né? Processador é esse carinha aqui. Vamos pegar esse daqui que já tem a GPU integrada. Ó, que é esse carinha aqui, o processador. Parece chipset, né? Eles têm o socket do processador tem 3 funções. Permite conexão do processador, lógico. É usado na placa-mãe como referência da instalação dos processadores. Isso a gente já sabe, né? E alguns exemplos de sockets são 1156, 775, AM2, AM3, AM4, AM5, etc. O que são esses nomes aí de socket? Esses nomes de sockets são Intel é 1150, se eu não me engano. Socket da Intel acho que é 1150 do processador. Tô escrevendo tudo errado. Soninho. Bateu um soninho. Aqui. Não, esse daqui é outro. É LGA 1152 ou é 1156. Eu já não sei se é 1152 ou 1156. Então, tem aqui, ó, 1155, tá, gente? É o 1155, o da Intel. Socket 775 já é esse daqui, que é outro eu acho que da Asus, tá? É um da Asus. E o 1150 é da Intel também. Aí tem outros modelos. AM é da AMD, né? A placa-mãe da AMD é o AM, né? É o socket AM. Então, é por isso que se chama AM. Identificação de recursos on-board. O que é on-board?
onboard é o painel traseiro ilustrado com as interfaces de conexão de acesso aos recursos onboard oferecidos por uma placa-mãe. Onboard é o sistema. Ai caramba, agora deu um branco aqui, hein? Sou seu professor e não sei. Pera aí. Onboard. Sistema onboard e offboard, né? É essa parte aqui, né, gente? Onboard. É essa parte aqui. Ah, tá. Lembrei. Onboard é essa parte aqui. Essa parte aqui, ó. Onboard. Tudo isso daí é a parte onboard, onde faz funcionar todas essas funções. Se o sistema onboard não estiver ativado, esses sistemas aí não vão estar funcionando, né? O offboard já é... Na verdade, gente, eu acho que eu vou explicar... acho que na próxima aula ou em outra aula que seja de placa-mãe, para me pesquisar um pouquinho mais o que significa onboard e offboard, porque até eu dei um branco aqui que quer dizer isso. Mas, gente, foi essa a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deu 56 minutos essa aula. Vai dar 1 hora essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Dê o like, ative os sininhos e também compartilhe com seus amigos e aqueles que gostam da parte de hardware, né? Eu vou estar ensinando aqui também programação na outra playlist, ok? Então fica aí com esse vídeo muito legal, essa primeira aula aí da aula de hardware. Falou!